Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos que puderam estar aqui conosco nessa noite. Nós temos notícia de vários dos nossos irmãos que estão aí adoentados, estão de quarentena. Nós estamos orando pelos irmãos também, para que Deus possa restabelecer, levantar aí dessa enfermidade. Deus pode curar em nome de Jesus. Também que Deus possa abençoar os irmãos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Deus abençoe vocês, aonde essa palavra chegar, onde esse culto estiver chegando, que você possa sentir a bênção de Deus aí, a bênção do Senhor. E Deus tem algo bom para nós, porque é a sua palavra que nós vamos ministrar. Irmãos, acho que foi semana passada, talvez domingo passado, que eu comentei com os irmãos que nós, nos momentos de emergência aqui nessa terra, nós telefonamos para alguns números, né? Você liga lá para alguns telefones de emergência. Certa vez ali na cidade de Maringá, o pessoal encontrou uma mala em frente a um banco, uma mala bem sinistra, com uns cabos ali fazendo um certo barulho. E o pessoal desconfiou que era uma bomba, ligou para a polícia militar ali. Isso foi bem noticiado, aí a polícia foi lá também falou, isso aí não é com nós não. Isolou a área e ligaram um esquadrão antibomba lá de Curitiba. Aí veio uns homens lá, todo preparado para mexer com aquilo. E mexeram para lá e para cá e descobriram que era uma bomba fake. Era só uma pegadinha ali. Mas podia ser verdade. Então, muitas vezes ali, nessa terra, quando nós precisamos de uma ajuda de emergência, a gente liga e vem pessoas especiais, especialistas em algum assunto. Às vezes a polícia militar vai num lugar, olha, isso aqui não é com nós não, aí vem o BOP, que é uma tropa de elite, preparada para mexer com as coisas mais perigosas. E nós, às vezes, nos encontramos em momentos de angústia, em situações, às vezes, perigosas. Para quem que a gente liga? Quando há uma emergência terrena, a gente liga, como eu disse, 190, você chama a polícia. Você liga o 193, chama o bombeiro. 192 e chama o SAMU. Mas tem situações que a gente não tem para quem ligar. Às vezes a gente liga para um pai, para um pastor, para a mãe, mas tem momentos que a gente pode ligar para quem? A palavra de Deus conta a história de um homem chamado Daniel, um rei chamado Nabucodonosor tem um sonho, ele fica perturbado, e ele chama os seus sábios e fala assim, eu tive um sonho essa noite, eu quero que vocês me dêem a revelação desse sonho. Já teve sonho que perturbou você? Teve, Nabucodonosor teve um sonho lá que ele ficou perturbado. E ele pegou, e Nabucodonosor um cara muito esperto, porque se ele revelasse os sonhos, o cara podia contar qualquer história para ele, tá assim de pessoa, um 7-1. E ele falou assim, vocês não são sábios, vocês não são os caras? Então vocês vão revelar o sonho que eu tive e o significado. Aí os homens ficou doidos, e conversa para lá, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos revelar o sonho desse homem? Nabucodonosor se ira e fala, eu vou cortar a cabeça de todos esses sábios aí, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que eram sábios ali que estavam sendo preparados, ia todo mundo morrer. E aí o Daniel viu aquele desespero todo e disse assim, Daniel 2:28, existe um Deus nos céus que revela segredos. Ele me mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro, e agora eu vou dizer qual foi o sonho e quais são as visões. Quer dizer, Daniel, numa emergência daquela, um risco de morte, ele deu uma telefonadinha lá para o céu e falou, Senhor, ajuda nós aqui que nós vamos morrer tudo. E Deus certamente deu uma visão para Daniel, e aquela visão salvou a vida dele e de todos os sábios. Assim somos nós, irmãos. O mundo hoje está em desespero, o mundo está em angústia, o mundo está clamando e perguntando o que está acontecendo nesses tempos tão difíceis, mas existe um Deus no céu, que nos dá uma visão, que nos dá uma revelação, que conta para nós os seus segredos e mostra o caminho correto. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia, 2 Samuel, capítulo 22, versículo número 7. O Davi também foi um homem que sempre recorreu a Deus. Davi enfrentou muitas situações emergenciais, muitas situações difíceis. Em muitos momentos Davi não soube o que fazer, mas ele soube a quem recorrer. Ele recorreu a Deus, e Deus sempre atendeu ao rei Davi. Deus pode nos atender, irmãos. Nós podemos recorrer a Ele nessa noite. Nós podíamos pedir a Ele o seu auxílio.
e certamente Ele vai nos mostrar o que fazer. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 27, diz assim: na minha aflição clamei ao Senhor, sim, clamei a Deus por socorro, do seu santuário Ele me ouviu, meu clamor chegou aos seus ouvidos. Existe um Deus no céu que ouve o nosso clamor. Existe um Deus no céu que pode nos ouvir e Ele nos responde. Ele não só escuta, mas Ele atende o nosso clamor. Ele ouviu a nossa oração nessa noite. Certamente vai nos responder. Amém? Deus abençoe os irmãos podem nos assentar. Irmãos amados, Davi, um homem de Deus. Desde que quando Davi foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel, você conhece a história de Davi? Ele foi ungido para ser o novo rei de Israel. Desde o momento em que a unção ali desceu a sua cabeça, Davi, quando é ungido, ele ainda é um jovem, um humilde pastor de ovelhas, um garoto, e até o caminho do tempo da unção, até quando ele chegou ao reinado de Israel, até quando se cumpriu a promessa de Deus na vida dele, no caminho até o trono, no caminho até a promessa, Davi enfrentou inúmeras dificuldades, Davi enfrentou inúmeras situações de emergência, inúmeras situações que ele não tinha recursos para resolver os seus problemas, mas ele usou de clamar a Deus, de orar a Deus, de falar com Deus. Quantas vezes Davi teve que prostrar nos seus joelhos e falar: Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo angustiado. Davi, irmãos, naquele tempo, Davi não podia ligar no 190 e falar: alô, é da polícia? Manda um esquadrão especialista aqui, um esquadrão anti-gigante, porque aqui tem um gigante, um homem de uns 3 metros de altura, está aqui agonizando a gente. Ele não tinha para quem ligar, ele não podia ligar para o corpo de bombeiro e falar: olha, o pessoal aqui tem um homem aqui gritando aqui, uma espada enorme na mão, querendo atacar nós aqui. Não tinha lá um Bob, uma tropa de elite. Ele teve que ligar para Deus. Ele olha para aquele gigante e fala: você está vindo contra mim com uma espada e com um escudo, mas eu vou contra você no nome do Deus de Israel. Davi usou os recursos celestiais. Davi sabia que existia um Deus do céu. Davi sabia que existia um poder maior do que a espada, uma proteção maior do que o escudo, uma proteção maior que uma armadura real. E ele recorreu a esses recursos, os recursos de Deus. Como eu já comentei várias vezes nessa igreja, quando eu era um simples criança na escola dominical, nunca me esqueço que a professora falava que o telefone do céu é a oração. O telefone do céu é o joelho no chão. E nós podemos sempre ligar para o Deus que habita nos céus. Ele pode nos livrar. Davi recorreu a Deus e Deus sempre o livrou. Então, irmãos, em primeiro lugar, Deus foi para Davi o seu livramento. Davi foi livrado não porque ele era um especialista em guerra, não porque ele era um general formado, não porque ele era um homem poderoso. Davi era livrado porque ele recorria a Deus. Ele olhava para o Senhor e falava: Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu socorro. E Deus prontamente atendia a Davi. Meus irmãos, Davi em sua vida enfrentou várias situações difíceis. Primeiramente, Davi enfrentou a indiferença da sua família. Você sabe quando Samuel, Deus fala para ele: vai lá e unge um novo rei, desce a casa de Jessé e um dos filhos desse homem vai ser o rei de Israel. Quando eles souberam que Samuel estava indo, Samuel um profeta, um homem de Deus, um homem de renome naquela sociedade, naquela nação, e eles preparam toda uma festança ali, um festejo para receber o Samuel. E ali, irmãos, Davi tinha, quantos irmãos Davi tinha? Quantos? 6 irmãos e 2 irmãs. Todos eles foram chamados, e Davi foi deixado de lado, em indiferença. Chamaram Eliabe, chamaram Abinadab, chamaram o Simeia, o Natanael, o Radai e o Ozem, e o Davi deixou de lado. Você conhece a história. E no meio daquilo tudo, Samuel olha e fala: esse cara aqui vai ser
Abinadab ali, ó, Eliabe, um homem forte, é esse aí que é o ungido do Senhor. E Deus fala, não é esse aí não. Certamente é o outro também não, Samuel. Deus não vê como o homem vê. Então a primeira luta que Davi enfrenta é uma indiferença. Todos foram convidados para aquela festa, e no final de tudo, Samuel pergunta ao pai de Davi, você não tem mais filho? Haja paciência, irmão, já tinha 6, o homem ainda pergunta, você não tem mais filho? Já tem minhas 3, já está bom demais, chega. 7 com Davi, mais 2 irmãs. Você não tem mais filho, só esses 6. Ainda falta o menor, está lá cuidando das ovelhas. Uma indiferença. Davi também, segundo a história, enfrenta no seu trabalho um leão e um urso. Quando ele estava conversando com o Saul, ele fala, olha, Saul fala, você não pode lutar com o gigante. E Davi fala, não, quando eu trabalhava lá, quando eu cuidava das minhas ovelhas, veio lá um leão. Você imagina, irmão, Davi lá tocando sua harpa, cuidando das suas ovelhas, parece um urso, cata uma ovelha, e esse homem corre atrás desse urso e toma a ovelha do urso. Você já tentou pegar a comida de um cachorro pequenininho? Já tentou? Experimente tentar pegar a comida de um cachorro, você vê se ele não avança em você. Nós estamos falando de um urso, irmão. Pegar a comida da boca do urso, pois Davi foi lá e tomou. Não bastando o urso, haja tribulação para Davi, ainda veio um leão. Um leão, irmãos. Eu já peguei o tempo em que circo tinha leão ainda. Lá em Astorga foi um circo com leão, eu escutava aqueles leão rugindo à noite. Dava medo, e o circo ficava uns 5 km de casa, dava medo. Passava lá, via aqueles bichos andando para lá e para cá. Rapaz, e eram uns leão magrelo. Agora ali um leão pega uma ovelha e o Davi vai atrás. Deus livra Davi do leão e do urso. Os problemas de Davi ainda não acabaram, porque ele também enfrentou as palavras de descaso do seu irmão Eliabe depois de Saul. Davi então vai até o campo de batalha ali levar uns alimentos que o pai dele manda, e ele está perguntando o que está acontecendo. O Eliabe ouve ele perguntar e fala, o que você veio fazer aqui, Davi? Certamente você é uma pessoa mal, veio aqui ver a batalha. E Davi fala, me deixa em paz, eu não fiz nada. Depois ele vai perante Saul e fala, Saul, não fica triste, não fica angustiado, eu vou enfrentar o gigante. E Saul fala para ele, Davi, o que você comeu, menino? Você tomou alguma coisa alcoólica? Você é louco, você não pode lutar, aquilo ali é um gigante, desde menininho, ele é sanguinário, ele é um lutador, ele é um guerreiro formado, profissional. Você é um pastor de ovelhas, você é um tocador de harpa, Davi. Remeta-se a sua mediocridade, fica aí na sua, Davi. Você, uma palavra de descaso dessa, ouvir isso, quantas coisas a gente escuta às vezes de pessoas que nos menosprezam, olham para nós e falam, mas você não tem talento para isso aí não, você não tem inteligência para isso aí não, você não tem sabedoria para isso aí não, você não tem competência para isso. Ele teve que enfrentar tudo isso. Continuando, Davi enfrenta o próprio gigante, cuja Bíblia descreve o peso da sua armadura, a sua altura, mais de 3 metros de altura, o peso da sua lança, o escudo, a couraça que ele usava, um homem de guerra, um homem sanguinário, preparado para a batalha. Gigante não é qualquer coisa não, pois irmãos, o rei Saul tinha na sua tropa soldados de elite. A palavra do Senhor descreve o próprio Saul como um homem alto e forte. Diz que da sua cintura para cima não tinha ninguém em Israel igual o rei Saul. Um homem bonito, forte, de visão. Certamente ele tinha generais, homens experimentados na batalha. Aquele gigante apavorou todo o exército do rei. E agora Davi estava ali diante de um gigante para derrotar. Continuando, depois que ele derrota o gigante, acabou os problemas de Davi? Não. Ele enfrenta a perseguição do próprio rei Saul. Ele livra Israel daquele gigante, ele derrota, o Saul simpatiza com ele no momento. Mas um belo dia na cidade de Jerusalém, na cidade do rei Saul, ele estava lá sossegado e Davi volta da batalha, e as mulheres, tem que ter mulher no meio, né, da confusão. As mulheres estão lá e começam,
Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul matou a 1000, mas Davi matou 10.000. O rei escuta aquele negócio e começa uma inveja, começa uma ira. Fala: peraí, como que eu, rei? As mulheres estão falando que eu matei só 1000. Eu nunca matei nenhum. O rei matou 1000, já está bom demais, né? Dos seus inimigos. Davi matou 10.000, o rei se ira, o rei tem uma inveja e planeja matar o Davi. Começa a perseguir Davi. Olha a índole do rei Saul. Agora veja a índole de Davi. Quando ele escuta as pessoas cantando esse hino, ele forma um salmo dizendo assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Pessoa humilde que reconhece que o seu poder, que as suas vitórias vêm de Deus. Então Davi agora enfrenta uma perseguição sanguinária do rei Saul. Não bastando isso, ele ainda enfrenta a miséria numa caverna, uma fortaleza num deserto chamada Caverna de Adulão. A Bíblia em 1 Samuel 22, versículos 1 e 2 descreve que Davi teve que se esconder ali. E quem foi lá? Os perseguidos, os criminosos, as pessoas à margem da sociedade, todos os problemáticos foram até ali. Um bando de mendigo chegou lá. E ele se tornou um chefe de umas 400 pessoas. Pessoas assim, sem eira nem beira. Ele está lá numa provação, numa miséria. Você já imaginou o que passa na cabeça de um homem, irmãos, ungido por Deus, com a graça de Deus, enfrentando tantos problemas desses? Essa é a vida de Davi. Nós, irmãos, temos a unção de Deus, nós temos a graça de Deus, nós temos a proteção de Deus, nós temos a promessa de Deus. O caminho da promessa até a vitória às vezes é longo, mas Davi não se esquece da promessa. E quando ele vai falar com alguém, ele vai falar com o próprio Deus: Senhor, lembra da unção, Senhor, eu tenho a unção do Senhor. E Davi vence todas essas situações. Deus ao seu tempo cumpre as suas promessas. E agora em 2 Samuel, capítulo 22, no versículo 1, Davi canta essa canção dizendo, o texto, versículo 1 diz: Davi entoou essa canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Há de chegar o dia que Deus nos livrará dos nossos inimigos. Você tem a promessa de Deus, a graça de Deus, você serve ao Deus vivo. Não importa os problemas que enfrentamos hoje, no presente momento, o que importa é a promessa que Deus fez para nós. O que importa é o tamanho do Deus que nós servimos. Às vezes os lobos, os leões, os ursos vêm devorar o que Deus nos deu. Às vezes uma pessoa de renome como o rei Saul vem nos perseguir. Às vezes nós estamos numa caverna como ele estava na caverna de Adulão. Às vezes as pessoas olham para nós e nos menosprezam dizendo: quem é você na fila do pão? Eu sou o primeiro. Mas o que importa para nós, o que interessa para nós, que tem um Deus no céu, que nos prometeu a vitória, que nos prometeu estar conosco, que nos prometeu suprir as nossas necessidades, que nos prometeu livrar das nossas angústias. É o nosso Deus. Se baseamos nas promessas que Deus tem para nós, a palavra do Senhor diz que Deus livrou Davi de todos os seus inimigos, e agora ele está grato, entoando um louvor a Deus, como nós vemos aqui no primeiro versículo de Samuel 22. Davi compôs essa canção no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. Começa a afinar a voz aí, viu? Começa a preparar para cantar o hino da vitória, porque Deus há de livrar você, de me livrar, de livrar os seus fiéis de todos os nossos inimigos. É a promessa dele. Em segundo lugar, Deus foi uma rocha para Davi. Ainda no capítulo 22, verso 2, assim cantou, diz o texto: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. Rocha é o sinônimo de algo que não muda, algo que é firme, algo que permanece. A promessa de Deus há de se cumprir em nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, nós prometemos algo
para um filho, para um amigo, para alguém, e de repente acontecem situações que nós não conseguimos cumprir com a promessa. Você fala para o filho: vou te dar esse presente no final do mês. Aí acontece um imprevisto, tem que gastar com farmácia, gastar com alguma coisa, quebra o carro, sei lá. Você sabe muito bem o que é imprevisto, não sabe? Se você é como eu, você sabe muito bem o que é você fazer as contas do salário, isso aqui vai dar para isso. Opa, não tem uma folguinha, e de repente o abençoado do carro quebra, acaba a gasolina, fura um pneu, aí você tem que se virar. Acontece essas coisas, e a gente não consegue cumprir, perde o circular, não chega no horário do compromisso. A gente é assim, nós nos empenhamos, mas a palavra diz que Deus é uma rocha, Deus não chega atrasado. A promessa de Deus, Ele não volta atrás, Ele pode cumprir aquilo que Ele prometeu. A palavra do Senhor afirma que Deus não é homem para que minta. A palavra afirma que Deus pode todas as coisas, mas uma coisa Deus não pode, é mentir. Ele não mente. Ele nos prometeu, e a promessa de Deus há de se cumprir na nossa vida. Ele é uma rocha inabalável. Salmo 61, versículo 2 vai dizer assim: dos confins da terra clamo a ti, com o meu coração sobrecarregado, leva-me à rocha alta e segura. Você pode clamar: Senhor, meu coração está batido, eu estou abalado, leva-me para a rocha mais alta e segura. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um lamaçal e levou-me para uma rocha. Ele nos tira lá de baixo e nos leva lá para cima, é a nossa rocha. A palavra do Senhor, depois Jesus falando sobre duas construções, construiu a sua casa na rocha, o outro construiu na areia. Chuva, vento, tempestade veio, quem estava firme na rocha, a casa permaneceu. Quem estava na areia foi embora. Nós estamos sobre uma tempestade, irmãos, uma tempestade humana. Essas calamidades, essas crises, são calamidades, são tempestades que vêm sobre nós e sobre toda a humanidade. Mas o nosso diferencial é que nós construímos a nossa casa sobre uma rocha. Nós estamos firmados, não é na promessa de um presidente, de uma empresa, não é num plano de saúde, não é no salário que temos. O nosso sustento, a nossa esperança está no nosso Deus. Então pode soprar o vento que for, nossa casa não vai cair não. Você lembra dos 3 porquinhos, história? Construiu uma casa de palha, o outro uma casa de pau, e o outro construiu uma casa de pedra. O lobo mau foi lá, soprou as duas e correu para a casinha do outro, né? Construa algo na rocha, que o diabo não derruba, irmãos. Ele pode tentar, ele pode chutar, ele quebra o pé dele na parede, mas ele não derruba a nossa casa. Deus é a nossa rocha. Em terceiro lugar, Deus foi para Davi um pastor. Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Davi sabia muito bem o que é ser um pastor de ovelhas. Davi cuidou das suas ovelhas durante um grande período da sua adolescência. A sua profissão era essa. Ele sabia bem o que é pastorear ovelhas, estar atento, leva as ovelhas para pastar de manhã, no sol procura uma sombrinha para elas, procura o pastinho delas, leva para tomar uma água, fica cuidando porque tem lobo querendo tomar, como você viu, tem urso, tem leão querendo comer as ovelhas dele. De repente o leão vai e cata, tem que sair correndo atrás. As 99 deixa no aprisco e sai correndo atrás da que o leão levou. Hoje as ovelhas estão mais perigosas ainda, né, pastor? Não tem nem leão e urso levando, as ovelhas estão indo embora mesmo. E nós temos que sair correndo atrás das ovelhas aí. Davi sabia o que era ser um pastor, cuidou daquelas ovelhas, deu a sua vida pelas suas ovelhas. Agora ele olha para Deus e fala: o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim. Tem uns leões querendo me pegar, ali tem uns ursos querendo me devorar, mas eu tenho um pastor que cuida de mim. Nós temos alguém que zela por nós, alguém que olha por nós. A gente pensa que esse salmo foi feito quando Davi estava ali com a mesa farta. Não foi bem assim. Eu imagino Davi naquela caverna de Adulão, 400 pessoas famintas,
olhando para Davi e falando: agora nós precisamos de um líder, nós precisamos de alguém que nos ajude, nos socorra, nós não temos ninguém. E Davi olhando, eu aqui perseguido, meu pai aqui, minha família sendo ameaçada, eu não tenho onde cair morto nessa situação, estou no meio de um deserto, o que eu vou dar para esse povo comer? O que eu vou fazer agora? Ele olha para aquela situação e ele profetiza: o Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. Tenha coragem, irmãos, olhe para a mesa vazia, olhe para a situação difícil da enfermidade, olhe para as suas angústias e fale: o Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. Tem um Deus cuidando de nós, Ele conduz aos pastos verdejantes. Nós temos um guia. O mundo está perdido, eles olham e falam: para onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Ele é o nosso guia, Ele nos mostra os pastos verdejantes. Romanos 8, versículo 26 diz assim: e o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas é o próprio Espírito que intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Muitas vezes você fala: eu não sei nem o que eu vou falar agora, eu não tenho palavras para falar para Deus ou para alguém o que eu estou sentindo no meu coração, mas a palavra de Deus afirma que o Espírito Santo consegue ler o que acontece dentro de nós, e Ele transmite para Deus as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas necessidades. Não sabemos orar, não sabemos o que pedir, mas existe um Espírito que intercede por nós, e Ele faz a ponte entre nós e Deus e fala: Pai, ele está precisando disso, Senhor, ele está precisando daquilo, e Deus atende prontamente esse pedido. Em Isaías 40, versos 29 ao 31 diz assim: até os jovens se fadigam e cansam, mas os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, subirão como águias às alturas. Irmão, você pode não acreditar, mas um dia eu fui jovem e eu corria bastante, irmão, jogava basquetebol, brincava de bets na rua e corria e não cansava, irmãos. Agora, hoje eu fui subir num telhado, meu Deus do céu, o coração velho quase pula para fora. A gente cansa, o jovem não cansa, mas a gente já cansa. Mas aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Você olha assim, você pode olhar e falar assim: eu não tenho força, e não tem mesmo. Eu sou um covarde, é mesmo. Eu não tenho sabedoria, não tem mesmo. Mas os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Ele olha para nós e vê a gente cansando, a gente se afundando, a gente sucumbindo, e Ele sopra sobre nós o seu Espírito e nos renova. Pedro, naquele barco cheio de fé, fala: Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá até ti. O Senhor Jesus: come here, vem cá, Pedrão. Pedro pula e vai correndo sobre aquelas ondas. No meio do caminho o vento sopra, ele se assusta e, que nem eu e você, começa a afundar. Senhor, socorre-me. Se fosse eu e você, falava assim: bem feito, seu homem sem fé, agora afunda aí. Mas Jesus, irmãos, não, Ele estende a mão e socorre Pedro. Ele nos socorre, Ele nos ajuda, Ele não nos deixará afundar. Os que confiam no Senhor têm as suas forças renovadas. Ele nos guia por caminho de justiça, Ele anda conosco no vale da sombra da morte, Ele prepara uma mesa, um banquete, e ainda na presença dos adversários, segundo o Salmo 23. Você quer glória melhor que essa, irmãos? Os inimigos olhando para nós e vendo: olha, rapaz, e eu não dava nada para ele, hein?
Quem diria aquela pessoa, hein? Lembra? Trabalhava com nós aqui na roça. Era um auxiliar do auxiliar do auxiliar. Quem diria que ele ia ser o nosso chefe, o nosso patrão, hein? E vai ser assim mesmo. Prepara uma mesa, um banquete na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É isso que Deus tem para você. Uma medida transbordante, sacudida e abundante. O nosso cálice há de transbordar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Pedro estava lá com seus amigos no final de um dia, de uma noite de pescaria. O Senhor Jesus chega e fala: Pedro, o senhor me presta o seu barco por alguns minutos? Ah, pode usar isso aí. Se fosse eu, falava assim: eu não pesquei nada mesmo, esse negócio não serve para nada não. Não prestou para pescar, então o senhor usa aí para pregar. O Senhor Jesus faz uma mensagem, prega. Depois ele fala assim: vamos ao meio do mar agora? Vamos. Ele fala: joga a rede. Senhor, nós é pescador, Senhor, nós sabemos pescar, não é hora de pescar agora, Senhor. Nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, mas porque o Senhor está falando, eu vou jogar a rede. Aqueles homens jogam a rede sem fé, mas pela palavra de Jesus. Jogou a rede, quando foi puxar, a rede começa a querer rasgar e não consegue, eles têm que chamar os outros barcos: vem ajudar nós, porque o negócio aqui é grande. Tiveram que pedir ajuda, tiveram que dividir aqueles peixes. Esse é o poder de Deus para nós. Você trabalhou com as suas forças, você está cansado de trabalhar, você está ali agora no final do dia, e o Senhor fala: é agora que eu faço um milagre. E Deus tem aquela palavra, e é sobre aquela palavra que nós lançamos a rede, e o negócio transborda na nossa vida. Ele transborda o nosso cálice. Finalmente, para terminar, nós estamos aqui hoje, irmãos, reunidos neste culto, porque nós cremos num Deus que nos socorre. Nós acreditamos, irmãos, que Deus pode nos atender. Nós, irmãos, das nossas angústias, dos nossos problemas, aquilo que está dentro de nós, para quem que nós vamos ligar? Como é que eu vou ligar lá para o 192 e eles vão perguntar o que está acontecendo? Eu estou sentindo uma tristeza dentro de mim, eu estou sentindo uma angústia, eu estou sentindo sozinho. Como é que você vai explicar isso? Não tem. Quem que você vai ligar para o 190, para o policial e falar isso aí? Olha, eu estou sentindo que eu tive um sonho que me perturbou. Olha, o médico me deu um diagnóstico ruim. Você vai ligar lá para o bombeiro, quem vai falar para você? Mas você pode falar com Deus. Tem um Deus no céu. Você pode ligar para Ele, falar as suas angústias, os seus problemas, e Deus vai enviar um batalhão de anjos especialista para ajudar você. Quando não, Ele próprio vem nos socorrer, pois Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o nosso Deus. Nós temos a quem clamar, nós sabemos a quem orar, nós sabemos a quem recorrer, nós sabemos que se nós clamarmos a Ele, Ele vem ao nosso socorro. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Ele diz: eu não acho, talvez não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, tudo coopera para o teu bem. Deus tem os recursos para lhe atender. Deus tem os maiores especialistas para te socorrer nos momentos de angústias. Deus, ao seu tempo, enviará para você a resposta, o socorro, e você vai ver a vitória, assim como Davi. Você vai poder compor um hino de vitória, dizendo: e eu compus esse hino, e eu conto esse testemunho, porque Deus me livrou de todos os meus inimigos. Que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus.